agora, no Metrópolis. Nunca foi tratado como se você fosse o filho da empregada. Essa peça pode parecer um jeito de me mostrar ou uma tentativa de me esquivar. Me esquivar de agir, de viver. Um jeito ingênuo de escapar da morte e desaparecer. Talvez essa tenha sido a desculpa que Trepler deu no fracasso da sua peça. Bem-vindos! A Noite Metropolitana começa no palco. Vamos falar do mais recente texto de uma companhia que a cada espetáculo nos faz perceber novas formas de estar no teatro, de estar no mundo, de ver uma peça, de participar de uma narrativa. A companhia Hiato encena em São Paulo 2 ficções e você escolhe, quer ser a plateia A ou a plateia B? O diretor Leonardo Moreira e a atriz Paula Picarelli são nossos convidados, estão aqui no estúdio. Boa noite para vocês, viu? Boa noite, Gigi. Muito legal estar aqui com vocês. Pois é, olha, a gente sabe que uma história tem muitas camadas, pontos de vistas, e vocês, no trabalho de vocês, tanto este que está aqui, quanto em outros, vocês exploram muitas camadas e exploram muitas formas da gente ver o espetáculo. Vai ser sempre assim? Tem que ser assim para vocês? Não tem que ser assim, mas tem sido assim, né? Uhum. Porque acho que a gente sempre começa os espetáculos sempre fazendo perguntas, e se a gente faz perguntas, a gente tem muitas respostas, e acho que a ideia é que a gente trabalha com narrativa, então sempre uma narrativa, acho que o importante para uma narrativa é você ver vários pontos de vista. O Ian McKean, que é uma referência para esse espetáculo que a gente faz agora, fala que o único objetivo de uma história é mostrar que existe pelo menos mais de um ponto de vista de um mesmo objeto. Uhum. E acho que é um pouco o que a gente tenta fazer agora nesse espetáculo. Porque às vezes quando você está ali sentado no teatro, né, a perspectiva do teatro, já, se não é o de arena, aquela perspectiva já é só de um lado da questão, uhum, né? E vocês sempre romperam com isso. Vamos dar uns exemplos, inclusive, para as pessoas se situarem nisso, né? Que outros espetáculos e que formas vocês tiveram de romper essa forma estática da gente ver um espetáculo, Paula? No escuro, que é o espetáculo onde eu entrei na companhia, a gente tinha as cenas, a gente usa esse recurso da repetição das cenas, né? E a gente mudava o ângulo da cena quase como se uma câmera mudasse de lugar e você visse aquela cena de um ângulo diferente. O que acontece, o que se revela quando você muda o ângulo de visão do público mesmo. Então a gente fazia a cena de um lado e depois o público assistia a cena de outro ângulo e elas se repetiam em perspectivas diferentes. Às vezes a localização da cena no palco também mudava. Entendi. No Jardim a gente tem 3 públicos e a gente tem 3 cenas que acontecem ao mesmo tempo. Uhum. E essas cenas, elas mudam a ordem cronológica dessa história, dependendo de onde o público está sentado. Então ele vai montando a história de um jeito diferente, dependendo de onde ele está sentado, como as cenas vão se desenrolando na frente dele. Tá, e se você está sentado num lugar, né, no jardim, você via que estava acontecendo outra cena ali atrás, e aí depois que você entendia como que as histórias estavam iam se encaixando, isso, exato. Bom, no 2 ficções, a gente tem a plateia A e a plateia B. E a plateia A é uma plateia que vai entrar antes, né? Que vai entrar antes do espetáculo da plateia B e vai poder acompanhar um pouco de como o espetáculo foi feito, é isso? Um pouco assim. É um pouco isso. O 2 Ficções é um resultado direto do espetáculo anterior da Companhia Hiato, que é o Ficção. Então, a gente trabalhava muito com a questão da biografia, como a gente pegar uma realidade e ficcionalizar essa realidade. Aqui a gente está fazendo o caminho contrário, a gente está pegando uma ficção e tratando essa ficção como realidade. Entendi. E aí os 2 pontos de vista que a gente coloca são que você acompanha todo o pentimento, no sentido de todos os arrependimentos, todos os rascunhos que estão embaixo da pintura do final. E isso é uma expressão
E é uma expressão... Das artes plásticas, Das né? artes plásticas, né? Exato, que são esses rascunhos, esses esboços que você encontra quando você vai restaurar uma pintura, né? Você encontra esses esboços, essas tentativas. Então, uma visão do espetáculo que é a plateia A são esses esboços, você tem acesso a um museu biográfico que você consegue ver que material biográfico serviu para a construção do espetáculo e você tem acesso ao texto da peça, você vê o que entrou, o que não entrou, as cenas que foram excluídas, o que o ator está falando diferente do que está no texto. E para outra plateia você vê a frente mesmo, você vê a frente do espetáculo. Que essa aí que a gente está vendo é a visão da plateia B, né? Isso. Agora, essa aí é um pouco... A gente vê a plateia A ali atrás, exato, né? Exato, a plateia A está ali atrás agora. E a plateia A acompanha com o roteiro na mão. Quer dizer, com o roteiro não, com o texto da peça na mão. E vocês vão dando dicas, né? Olha essa aqui agora. Inclusive, tem como é que chama isso no teatro? As rubricas. As rubricas todas. Tem tudo as anotações, as rubricas, o que mudou no texto, rasuras, tem tudo ali. Um projeto do texto que a gente tenta fazer até essas anotações e essas rasuras também estarem em cena. Bom, a história, né? A gente fica conceito, mas a história é baseada na reparação do Ian McKellen ou é baseado nesse livro? Uma das referências é porque a estrutura de dramaturgia que a gente tentou criar fosse que a parte fosse o todo, fosse equivalesse ao todo. Então a gente tem quase como uma estrutura de bonecas russas na dramaturgia. Então a gente tem a estrutura de reparação, que é uma menina escrevendo uma peça, a gente tem um grupo de atores que está, essa é a ficção micro, abarcando isso a gente tem um grupo de atores que está ensaiando essa peça de uma menina ensaiando a peça, e eles fazem referência ao Chekhov, a gaivota do Chekhov, que também é sobre um autor que está escrevendo uma peça, e a gente tem a outra ficção que aí transbordando a moldura da ficção, da realidade da ficção, que é esse grupo agora, a Companhia Hiato, fazendo o que sobrou de uma peça quando o diretor morreu, que no caso sou eu. Ai, não, mas que bom que você está aqui com a gente. Gente, é ficção. E vocês ficam misturando a ficção e a realidade. Na outra peça de vocês, Ficções, a gente olhava para vocês no palco e não sabia o que era a história de cada ator e o que era a história inventada. É uma reflexão das artes hoje, eu acho, isso, né, gente? É uma reflexão de o que a arte representa, o que a ficção representa, o que a nossa memória inventa, o que a gente faz aqui de inventado, né? Porque eu acho que a gente sempre teve um olhar muito binário, né? A ficção e a realidade. Acho que a gente está entendendo agora que as coisas são juntas, né? Que não existe essa divisão. De que a memória é uma ficção, tudo que eu invento, e o futuro, o que eu projeto, também é uma ficção. Agora, todas as nossas relações, na realidade, são mediadas por ficção também. Então, a gente está fazendo uma brincadeira de onde a gente pode colocar essa moldura da ficção. Exato. Se a gente coloca só aqui, ou se a gente pode ampliar, incluir o processo. E, por outro lado, qualquer criação também, você usa a memória, também usa a sua vida, todas as referências que você tem, tudo que você já viveu. Quando você cria alguma coisa, é impossível você se descolar disso. Então, as duas coisas estão sempre andando juntas, né? O processo de criação de vocês é sempre colaborativo da companhia, né? Sempre colaborativo. Sempre. São discussões, são propostas que os atores passam e que você vai costurando isso de alguma forma? Até a criação da dramaturgia também é coletiva. Existe um olhar, um direcionamento, mas a criação toda, os atores propõem textos também. A improvisação dos atores não é só em sala de ensaio, é também criando textos, propondo estruturas dramaúrgicas. É tudo bem coletivo, né? Deve ser muito prazeroso, mas muito difícil também, não, Paula? Porque a gente não parte de base nenhuma, a gente parte de desejos ou de vontade de para onde a nossa pesquisa vai caminhar agora. Então, a gente tem que trazer muito material, né? A gente nunca parte de um livro, por exemplo, que seria mais simples. Então, é bem trabalhoso, mas é uma delícia. Mas é uma delícia. E vocês são muito premiados, estão fazendo muito sucesso, viajando pelo mundo, glamour. Esse espetáculo, por exemplo, acaba agora, nesse final de semana aqui em São Paulo. Eu espero que vocês voltem, porque eu acho que muita gente tem que ter a oportunidade de ver esse espetáculo. E vocês já vão viajar, estão indo para... Dia 14 a gente vai para Bogotá, com o Jardim. Depois, 17 de maio, né? Depois de 17 de maio a gente vai para a Bélgica, num festival lá, que é o coprodutor desse espetáculo.
apresentar esse espetáculo, Duas Ficções, e o Ficção, que é o anterior, a gente apresenta na sequência em Mannheim, num outro festival na Alemanha. E aí, em novembro, a gente está na Grécia com o Jardim. Ah, que ótimo. Eu tenho uma curiosidade, até para encerrar nossa entrevista aqui, em relação ao público do teatro do Brasil e de outros locais. Como é que vocês sentem isso? Acho que a Paula que está em cena pode dizer melhor, mas é bem diferente. É bem diferente, a recepção é muito diferente. A gente já viajou bastante pelo Brasil com o Jardim, a gente já fez o Jardim em Santiago, no Chile, na Alemanha e agora na Holanda. Na Alemanha, as pessoas não se manifestam enquanto estão assistindo a peça, então eles são muito silenciosos. Então a gente não sabe o que está acontecendo com eles durante a peça, o que no Brasil é completamente diferente. As pessoas riem e choram, são muito, né, demonstram muitas emoções. E aí lá, eles mostram pra gente se eles gostaram ou não da peça pela quantidade de aplausos, pela duração dos aplausos no final da peça. Nossa, mas coisa mais organizada, gente, mais metódica. E isso traz uma atenção diferente pro ator, porque vocês têm essa recepção aqui do público, as pessoas estão rindo, as pessoas estão prestando atenção, estão chorando, muda até, você precisa se segurar lá no palco ou tudo a mesma coisa? Não, é diferente. A gente fica com essa sensação de não saber o que está acontecendo com o público e isso é muito estranho para o ator em cena, Até porque tem a questão das legendas. A gente sempre faz Também, legendado. O Jardim são 3 legendas, então o envolvimento é um pouco diferente, né, para o ator em cena. Você fala, será que eles estão entendendo ou eles estão quietos mesmo? Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Boa turnê para vocês. Boa entrada desse novo espetáculo. E voltem ao Metrópole sempre. Obrigado. Obrigada, Gigi. Vem assistir a gente ainda essa semana. Claro, opa, claro que vou. Pois bem, pela primeira vez a Argentina ganha um balé nacional. Além disso, é formado por dançarinos da periferia de Buenos Aires. 1.500 pessoas participaram da seleção comandada por Iñaki Urlezaga, que foi um dos mais importantes bailarinos do Balé Royal de Londres. E agora, o diretor da companhia argentina. A estreia do balé foi no Teatro Coliseu, na capital, Buenos Aires. Uma noite emocionante para 46 bailarinos do primeiro Balé Nacional da Argentina. Europa lo primero que se forma es un ballet nacional. Después hay ballets regionales, que en general están subsidiados por la nación o tienen algún contacto, algún punto de encuentro, pero siempre es como que la madre tierra es la nación para todos. Y aquí en Argentina, curiosamente, siempre fue a la inversa, nunca existió algo nacional. Para fazer parte da companhia, 1.500 bailarinos participaram de 32 audições durante o ano de 2013. A ideia é usar a dança como um instrumento de integração e levar o balé para as áreas mais carentes do país. Tenemos dos cosas muy importantes. Una es el Ministerio de Desarrollo de la Nación que está detrás de nosotros y otra es tenerlo a Iñaki como un aval muy importante artístico. Sabemos que con esas dos cosas está garantizado un éxito. O primeiro programa foi composto por 5 peças curtas, entre clássicos e contemporâneos. O que eles querem agora é percorrer o país com apresentações e palestras. Yo siempre soñé en dedicarme solamente a bailar y en San Juan no. Para hacerlo profesionalmente te tienes que ir de San Juan. En San Juan yo me dedicaba como un hobby a esto, entrenaba 3 veces por semana y nada más. Entonces tenía mucho miedo de venirme a Buenos Aires porque es un cambio muy grande para mi vida. Pausa rápida para o intervalo. Antes, confira algumas dicas de programação cultural no estado de São Paulo. Começando com o festival Varilux de Cinema Francês, que será exibido a partir de quarta-feira em 45 cidades do país. 6 delas no litoral e interior do estado de São Paulo. Qu'est-ce que tu fais là? Je me barre. Oui, on se fait une sortie ce soir. Retour à l'adolescence, quoi. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. M'amuser un peu et profiter. Tape là, ma chérie. D'ailleurs, j'ai commencé à me trouver des petits plans cul. Até parece que não me conhece,
como a palma da sua mão. O meu cabelo, jeito, cheiro, dedo e pele. No seu Orkut, e-mail, Skype, Net, Messenger. Metrópolis de volta para te contar que foi definida a lista de convocados para o BMW Jazz Festival. A seleção de músicos inclui uma big band, o trompetista mais pop da música americana, um improvisador da voz e 3 feras que já acompanharam Miles Davis. O pianista norte-americano Ahmad Jamal é o veterano da lista. Aos 83 anos, Jamal vem ao Brasil para apresentar o disco mais recente, Saturday Morning, lançado no ano passado. Jamal foi amigo e grande inspiração para um dos maiores ícones do jazz, o trompetista Miles Davis. O contrabaixista inglês Dave Holland também tem muita história ao lado de Miles. Entre o final da década de 60 e o início da década de 70, fazia parte da banda do trompetista americano. Saiu para compor e formar o próprio grupo. Traz ao Brasil músicas do último álbum, Prism, também lançado no ano passado. Garoto prodígio do jazz no final dos anos 70, o norte-americano Kenny Garrett já tocava na orquestra de Duke Ellington aos 18 anos. Também acompanhou Miles Davis por 5 anos na famosa fase elétrica do músico. Figurinha carimbada do Grammy, ganhou o prêmio em 2010 e concorreu outras 4 vezes. A última no ano passado, pelo álbum Pushing the World Away. O nova-iorquino Bob McFerrin ganhou o mundo em 1988 com esta música. Be happy, don't worry, be happy now. Depois de dezenas de milhões de discos vendidos e 10 prêmios Grammy, McFerrin continua explorando a voz como poucos na turnê do álbum Spiritual. Sucesso também virou uma boa rotina para o trompetista norte-americano Chris Bolt. Já teve 4 álbuns na primeira posição da Billboard na categoria Jazz. O último, Impressions, ganhou o Grammy no ano passado na categoria Melhor Álbum Pop Instrumental. Snark Puppy é uma das apostas do festival. A Big Band Revelação do Texas chega ao Brasil com uma mistura de funk, jazz e blues. A representante brasileira vem de Pernambuco. A Spock Frevo Orquestra, como o próprio nome já diz, tem o frevo como inspiração e um disco novo, Ninho de Vespa, lançado no final do ano passado. O BMW Jazz Festival será apresentado entre 29 de maio e 1º de junho em São Paulo e no Rio de Janeiro. Belo Horizonte vai receber apenas o show de Bob McFerrin no dia 3 de junho. A companhia Em Versão está em temporada com 2 peças da trilogia Ensaios sobre a Morte. Epitáfio e Relicário Inventado levantam questões que instigam o ser humano sobre o fim da vida. E ele deu o primeiro beijo nela. Ela deu o primeiro beijo nele. Então, ela deu o primeiro beijo nele. E foi bom? Foi. A companhia encena 2 peças, o Relicário Inventado e o Epitáfio. E cada uma tem uma forma diferente aí de ver a morte, é isso? É isso mesmo. No Relicário, a gente trabalha com a morte do outro. E no Epitáfio, a gente trabalha e discute um pouco a morte de si próprio, ou seja, o que passa na nossa cabeça, como é que a gente acompanha o envelhecimento, uma doença e assim por diante. Ela sentiu algo estranho por dentro de si. Uma
reviravolta, que eclipsava todas as letras e palavras que já lhe tinham ensinado. No Relicário Inventado, a gente tem um cenário que é um cenário em espiral. São vários elementos como se a gente tivesse desmontado uma casa e recolocado ela numa espiral. E a música, ela é um elemento fundamental e central dos espetáculos, porque ela conduz, ela é mais um personagem. No Epitáfio, o cenário ele é disposto como se fosse um labirinto. A ideia de que às vezes a gente não sabe para onde está indo na vida e às vezes você tem que mudar um labirinto, abre-se uma passagem, fecha-se outra. Eu vejo o balanço do parque, oscilando sozinho, indo e vindo no nada. Para nós também é uma reflexão de como viver todos os dias com essa única certeza, que é a morte, e com todas as mortes internas e externas que a gente vive todos os dias. Eu vejo uma gota de remédio esquecida entre os tacos de madeira. Elas se escondem da vassoura. As duas peças elas fazem parte de um projeto um pouco maior, que é um projeto de uma trilogia, que a gente chama Ensaio sobre a Morte. Então, que tem a primeira peça, que é o Relicário Inventado, a segunda peça, que é o Epitáfio, e a terceira peça, que a gente vai começar um projeto agora no segundo semestre. E aí, o tema dessa terceira peça é a morte de um sonho. Era como se aquele ruído interno exigisse uma nova tradução para dar conta daquilo novo. Daquele novo sangue que lhe escorria. Daquele sangue que lhe marcava. Cinema. O Festival É Tudo Verdade segue com uma programação diária de documentários. Uma boa dica para amanhã é 20 Centavos, de Tiago Tambelli. O filme acompanha as manifestações de rua que aconteceram em junho em São Paulo. A projeção é às 6 da tarde no Cinema Reserva Cultural, na Faixa. Veja um trecho e a gente volta após o intervalo. Eu acredito que essa luta, como dizem vários cartazes, é só o começo. Música. O Coldplay acaba de lançar o primeiro vídeo de seu novo álbum, Ghost Stories. O clipe de Magic traz a atriz chinesa Zhang Zi como assistente do mágico vivido por Chris Martin, o vocalista. O novo álbum está em pré-venda pela loja virtual iTunes. Quem fizer o pedido leva o single imediatamente. E a gente encerra o programa de hoje com Coldplay. Te espero amanhã. Boa noite. Beijocas. Call it magic. Call it true. I call it magic. When I'm with you, and I just got broken into two. Still I call it magic. When I'm next to you, and I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Call it magic. Cut me into two. And my volume